receber o passe à distância. E convido vocês se sentirem à vontade para fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece de início. Então, aqueles que estão em casa, que possam receber nesse instante, passe, transfusão de energia da espiritualidade amiga, que já se encontra presente, nos amparando. Pedimos uma cascata de luz a nos envolver, nos limpar, lavando preocupações, tristezas, pensamentos negativos. Possamos agora levar nosso pensamento a Jesus, amado Mestre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado por teu amparo. Nos lembramos desses instantes, Mestre amado, de tuas dulcíssimas promessas. Quando no monte nos dirigindo a palavra, nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Querido Mestre, muitas vezes cansados e sem energia para bem viver as nossas lutas espirituais, nos sentimos quase derrotados, mas ao lembrar das tuas promessas, ao lembrar dessa palavra, ouvimos nova força, nos sentimos envolvidos em amor, em Deus, e sentimos a esperança novamente voltar a nós. Te agradecemos por estar sempre conosco. Te agradecemos por esse centro espírita, essa casa de luz e de amparo, verdadeiro oásis para nós. Que o Senhor possa abençoar cada um dos presentes, encarnados e desencarnados, e de maneira especial, inflamar o verbo do nosso querido palestrante, para que possa ele transmitir as luzes do teu santo evangelho para nós. Esteja conosco, hoje e agora e sempre. Assim seja. Rapaz, eu até de Jesus chegando hoje, né? Foi uma delícia. Muito obrigado. Tá, que delícia, né? A prece desse moço, né, gente? Eu já estava assim abraçando Jesus já. Falei, eita, vi a luz ainda, falei, já estou indo já, né? Gente querida, boa noite. Boa noite. Que delícia de boa noite, né? Será que pode ser melhor? Acho que pode. Pedir-vos será dado, vamos ver. Boa noite. Boa noite. Agora pronto. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala, porque vocês viram que o Elias falou que hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho. Quando a gente fala de trabalho, qual é o sentimento que é tocado em você? Eu não estou pedindo para raciocinar sobre trabalho, tá certo? Estou pedindo para que vocês falem de sentimento. Caridade. Caridade. Comprometimento. Isso é eu estou pedindo sentimento. Contribuição. Que mais? Propósito. Que mais? Dignidade. Isso. Tá. Agora eu quero que vocês pensem no seu trabalho. Isso. Já pensou no chefe, né? Já. Foi ou não?
Pensa no seu trabalho. Que sentimento vem? Cansaço. Dor nas costas. Uhum. Oi? Honra. Honra. Que mais vem? Redescoberta. Paciência. Olha, tem que ouvir a música do Lenine todo dia. Um pouco mais de paciência. Isso. Que mais vem? Satisfação, alegria, realização. Alegria, realização. Também tem isso. Que mais tem? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso. Como? Transformação, né? Olha quantas coisas interessantes. Uma vontadezinha de matar alguém de vez em quando. Aparece isso ou não? Aparece. Olha que engraçado. Então, quando a gente vai... Olha que curioso, né? Quando a gente vai aqui... Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Eita, aqui. A pessoa é do século passado, gente, dá nisso. E aí é interessante porque o Kardec já tem essa crise com o trabalho. Mas ele começa fazendo uma pergunta, Elias. Ele fala assim, mas a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ele pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Ele fala assim, olha só, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Então, é da lei da natureza, faz parte da natureza a gente trabalhar. Vocês já viram que todos os nossos irmãos, os animais, eles trabalham? Como eles organizam, como eles vão vivendo a vida deles? Aí ele fala assim, a civilização, os espíritos respondem para ele, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, tem uma resposta aqui que é bem interessante. O trabalho é para ser bom, né? A questão é, a gente vai trabalhar porque o trabalho faz a gente crescer como pessoa, faz a gente descobrir quais são nossos talentos, faz a gente descobrir as coisas que a gente não gosta de fazer, inclusive, e muitas outras que a gente gosta de fazer, não é? E o trabalho tem também a arte de conviver com as pessoas. O trabalho nos dá a possibilidade de eu trabalhar com alguém que é completamente diferente de mim. Já é um desafio, né? É igual... Então, o trabalho ensina a gente a ter responsabilidade, comprometimento, ética, né? É ético o meu papel no trabalho? É ético quando eu estou trabalhando com alguém e eu respeito esse alguém? O que vocês acham? Né? E por que eu estou falando de trabalho e vocês estão todos com essa cara de triste, de funeral? O que está acontecendo? Né? Lembrou da dor nas costas, né? Então, assim, e aí o Kardec, danado que é, ele fala assim, tá, mas por que então o trabalho é imposto ao homem? Ele fala assim, você vê que ele usa a palavra imposto. Ele fala, é uma consequência de sua natureza corpórea. Olha que interessante, ao mesmo tempo que é uma expiação, é isso que ele fala, é uma expiação e ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então, o trabalho... Por exemplo, quantos de nós descobrimos aqui na Austrália que a gente é capaz de fazer coisa que a gente nunca imaginou que a gente seria capaz de fazer? Quantos? Nossa, eu tenho talento para isso. Eu nem imaginava. Por exemplo, ele aumenta a nossa inteligência para dizer, eu vou ter que mudar de postura porque as minhas costas estão reclamando. Não é? Então, é interessante que eu acho que o grande erro nosso foi optar por ser bípedes.
a gente era feliz quadrúpede, não tinha problema na coluna. Né? Tanto é que a gente vai malhar, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente fica igual aos macacos. Né? Mas imagina eu dando palestra assim para vocês. Provavelmente eu não ia ter nenhum problema na coluna. Mas também é um cuidado de como eu vou trabalhar. Sem o trabalho, o homem permaneceria no que ele chama de infância intelectual. Então o trabalho também aumenta a nossa intelectualidade. Ajuda a gente a descobrir saídas, soluções, né? E aí, o bem-estar no trabalho, ele tem a ver com qual é o propósito, de novo a gente falando aqui de propósito da vida. A gente roda, roda, roda. É engraçado que a gente faz 2000 anos que vem repetindo as mesmas coisas. Da gente aprender a trabalhar em prol da humanidade, aprender a trabalhar em prol da sociedade, que é tudo que ele fala, né? Então, ele fala assim, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho. E aí ele fala assim, porque é isso, né? Nós que estamos encarnados, a gente fala assim, nossa, não vejo a hora de desencarnar para chegar ali e ficar só love, não é isso? Então, só para chegar lá e falar, agora estou tranquilo, cheguei. Não preciso mais fazer nada. Ele fala assim, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E olha que interessante que o Kardec traz. Quanto menos necessidade material, menos material é o trabalho. Ok? Então, também a gente tem que pensar por que é que a gente trabalha tanto. O que a gente quer como objetivo? E aí, alguém já julgou. Porque os espíritos sabiam disso, viu, Marcelo? Ele falou, mas não julgais. Porque alguém está falando, mas também aquele sujeito trabalha tanto porque quer ficar rico, quer ficar milionário, né? Ele fala, não julgais, por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Mas o Kardec não para, gente. Por isso que eu gosto dele. Ele fala assim, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho. E olha que interessante, o trabalho material talvez, mas, perdi a linha, não dá a obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Então, eu trouxe essa introdução para mostrar para vocês de que a gente ainda está ligado ao trabalho como sacrifício. Querem ver? Chega no fim de semana. Bate o domingo. Como é que a gente, claro que nós aqui, né, a gente já frequenta o Gold Coast Spirit Center, a gente já está lendo toda a leitura, a gente fala, graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar e vou me aprimorar. Eu não entendi a risada, mas... Não é que a gente faz? Essa é a parte que vocês falam sim. Eu vou repetir, vocês falam sim. Essa é a parte do sim, entendeu? Também não ensaia direito, dá nisso. A gente chega no domingo, aí segunda-feira você fala, nossa, graças a Deus, amanhã eu vou trabalhar e vou contribuir para a sociedade, vou contribuir para o meu crescimento pessoal. Sim. Eita, gente evoluída. Mas tudo farsa, né? Como diz assim. Mas por que a nossa relação com o trabalho se tornou esse horror? Por causa da escravidão? Interessante. Talvez a gente ainda tenha receio e remanescência transgeracional de um tempo em que a gente era muito escravizado. E talvez o trabalho virou sinônimo de opressão. A gente teve que ser forçado a trabalho escravo, né? Mas que tal a gente começar a mudar essa relação, né? Então, a gente ainda trata o nosso superior como chefe,
E aí quando a gente fala, lá vem o chefe, já dá um negócio terrível, né? Não é isso? Ou a gente fala assim, e é muito interessante porque, por exemplo, essa casa aqui, para ela funcionar, tem um monte de trabalhador. Eles ficam tudo ali no paredão. Se vocês olharem para trás, estão tudo no paredão, para ver quem vai ser o escolhido ali. Repara. Todos esses que estão no paredão são trabalhadores. Olha que interessante. Alguns deles chegaram aqui há mais tempo. Tem uns que estão há 10 anos aqui trabalhando. Tem uns que chegaram há 7, há 6, há 5. Tem uns que acabaram de chegar. E chega no final de cada trabalho, imagina aquele que está há 10 anos aqui, 7 anos aqui, e chega no final do trabalho, vem o Elias. O Elias é o responsável pelo pagamento da gente. Ele é o que nos paga o salário. Aí o Elias, como ele é discípulo de Jesus, ele pega e dá uma moeda para quem está há 10 anos, uma moeda para quem está de 7 anos e uma moeda para quem está há 1 hora. A Isadora acabou de chegar. O Elias dá uma moeda para ela. É justo? Deu curto no Wi-Fi agora. Deu problema na transmissão agora. Mas foi exatamente o que Jesus ensinou, não foi, Elias? De que todos merecem pagamento pelo trabalho. E aí a gente vai ter que ler a parábola e tentar entender o que é que Jesus está dizendo. Porque sempre os trabalhadores da última hora é aqueles que são chamados e estão prontos para trabalhar. Mas eu que estou há 10 anos trabalhando, parece aquela metáfora do filho pródigo, né? Diacho, eu que fiquei aqui com meu pai, fiz tudo direitinho, não sei o que lá. O meu irmão saiu, gastou o dinheiro, caiu na zoeira, dançou no baile funk, se divertiu a beça, voltou e tem festa para ele. É justo? De novo deu problema no Wi-Fi. Porque o nosso senso de justiça é um senso comparativo e é um senso imediatista, né? Todo mundo sabe o que é um neurocirurgião, não é? Não é um trabalho incrível? Eu já tive o privilégio de ver algumas cirurgias e a coisa mais incrível, um neurocirurgião, por exemplo, operando um tenor, o tenor cantando e ele fazendo uma cirurgia de remoção de tumor. É uma das coisas mais lindas que tem no mundo. Tá certo? Se ele for pago pelo Elias, o Elias vai dar o quê? Uma moeda para ele. Certo? Por quê? Porque o Elias compreendeu o que Jesus pediu. Mas para aquela cirurgia ser bem sucedida, tem um outro trabalhador que a gente presta pouca atenção. Qual é? Quem? Instrumentista. Quem mais? Espera, um por vez que eu... Enfermeiros. Enfermeiro. Faxineiro. Dá até tosse, né, amiga? Agora que fala do faxineiro. Que já sobe aquele cheiro de cloro, né, amiga? Isso é mediunidade na hora, assim, é online. Assim, já sobe... Na hora a gente sente. Então, olha só. O faxineiro. Mas faxineiro não é bonito. Como é que é em inglês mesmo? Mas é chique, né, gente? Esse negócio. É legal esse negócio. O que você é? Cleaner? A gente liga lá para o Brasil e fala, estou cleaner aqui, né? É bonito. E é interessante que justamente aquele faxineiro que cuida daquele centro cirúrgico, e talvez seja o papel mais importante, tão importante, eu não gosto do mais importante porque é sempre comparativo, mas é tão importante quanto o cirurgião. E aí vem o Elias com uma moeda. Então eu quero que vocês honestamente olhem para o Elias dando uma moeda para o neurocirurgião e uma moeda para o faxineiro. É justo? Nossa, que delícia. Já posso ir embora.
porque se foi genuíno. Mas alguns de nós falam, não acho justo. Por quê? Porque a gente ainda vem de uma lei do trabalho que em nada tem a ver com Deus, de uma visão ainda vertical. A gente ainda enxerga o mundo vertical. Quem é mais importante? Então, vamos olhar para todos os trabalhadores. Eu vou pedir para vocês fazerem uma votação. Só ali tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem um monte, 12. Tem os escondidos, infiltrados, que estão no meio de vocês. Esses são os infiltrados. Na opinião de vocês, quem é o trabalhador mais importante do Gold Coast Spirit Center? Não tem nenhum votozinho assim. O Elias é o cara do dinheiro. Você vota nele, gente. Vocês estão votando errado. Pensa bem. Eu, por exemplo, tenho uma amizade com o Elias, é uma amizade sincera de puro interesse. Pelo menos é honesta, né, Elias? Nesse sentido. É todos mesmo? Sim. Ou não? Sim. Esta é a visão que Jesus quis passar com a lei do trabalho, e é isso que está neste capítulo aqui, e eu recomendo que vocês leiam, que é o capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Ele tem um capítulo dedicado a isso. E começa com a maior contrariedade que parece ao pé da letra, dizendo: os últimos serão os primeiros. E qual é a missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor? Então, o que Jesus quis dizer o tempo todo é que a mais importante tarefa que a gente tem para a gente estar em sintonia com a lei do trabalho é a gente buscar a nossa vocação. É a gente fazer o nosso melhor sempre. Então, quando você é chamado para um trabalho e esse colega aqui me contrata para trabalhar com ele, e ele é um homem de bem e me paga dentro do que ele considera justo, dentro do que ele pode, independentemente disso, eu faço o meu melhor. Porque aqui na minha relação com ele eu estabeleço uma relação ética. Mas e se ele for um homem injusto? Se ele for um homem injusto, este não é um problema meu. O máximo que eu posso fazer é vibrar por ele. E faço o meu trabalho da melhor forma possível. E quando eu sair do quintal dele, eu saio agradecido. Porque não há nada mais deselegante do que sair de uma casa que me oferece o pão e eu saio fazendo maledicências daquela pessoa. Ah, mas ele foi injusto comigo. Que Deus o apoie. Que Deus o ampare. Mas não é a falta de ética dele que faz com que eu me justifique com a falta de ética. E esse talvez seja o nosso grande problema, e a escravidão deixou essa marca na gente. Como a gente se sente injustiçado, a gente comete a injustiça e ainda é apoiado, dizendo: fez muito bem. Não é isso que você vai dizer para ele? Também, safado, explora os outros. A gente não fala safado porque a gente já está evoluído. Só eu que sou mais caído ainda falo. Vê se o Elias ia falar um negócio desse. Mas eu que sou mais caído, eu falo. Então é assim, não é meu problema. Por quê? Se eu não estou feliz aqui, eu posso, tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio de ir para outra coisa, mas eu vou ser respeitoso com a oportunidade que esse irmão me deu. Parece justo ou eu estou... É justo, mas é difícil. Boa, é justo, mas é difícil. Por quê? Porque a gente tem sempre o julgamento na ponta da nossa língua. É porque a gente ainda vive num planeta que é mais injusto do que justo. Né? Como é que a gente pode ter uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem mais ou menos 800 mil pessoas vivendo na rua? Uma cidade tão rica.
São Paulo tem um PIB maior que o da Austrália, para você ter uma ideia. Uma cidade que poderia ser um país de primeiro mundo, ok? Então, olha que interessante isso. É importante a gente entender que isso tem a ver com o quê? Vocês acham que isso tem a ver com Deus? Vocês acham que Deus escolheu essas duas aqui eleitas e as duas pessoas aqui não? Não, isso tem a ver com a gente. Então, o trabalho, a gente precisa, genuinamente, gente, eu gostaria que vocês pudessem voltar a gostar da segunda-feira. Eu tenho o maior dó da segunda-feira, coitada. Porque chega na sexta, todo mundo sextou, né? E a segunda não tem culpa nenhuma, coitada. Ela fica lá, ela fala assim, lá vem todo o povo, tudo de cara amarrada. Vejam vocês, a gente ainda precisa de dinheiro. A gente precisa muito de dinheiro ainda, porque a gente tem que pagar as contas. Então, já que a sua única fonte nesse momento é esse empregador duro, coitado, vocês vão matar ele na saída, né? Já que ainda é esse empregador duro, faça o teu melhor e vibre por ele e encante ele para que um dia ele possa refletir e pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente pode ter uma resistência amorosa e pacífica. Eu acho que isso é possível. Eu acho que eu posso demonstrar quantas vezes que eu mereço mais. Mas sabe qual é o problema? A gente nunca fala para a pessoa, que é ele o chefe. Mas eu e você falam assim, mas ele não... Meu, puta chefe ruim, né? Pelo amor de Deus, esse homem é possuído, né, gente? Não aumenta minha hora. Ou não aumenta minha hora, miserável. E o pior é que vem no centro espírita, maldito. Esse aqui é o pior ainda. O que isso colabora? Ah, mas eu já falei 3 vezes. Eu vou dizer para ele assim, eu tenho necessidade de ganhar mais $1,50 por hora. O que eu posso fazer para você me pagar mais $1,50 por hora? Faça o teu melhor. Sabe por quê? A nossa recompensa imediata talvez não venha. Talvez não venha. E talvez o mundo pareça muito injusto. Mas se a gente entender que a vida é eterna, eu sei que os espíritas tomaram a reencarnação como para eles, mas não somos só nós, não. Até 531, os próprios católicos também eram reencarnacionistas. Eles eram. Só que teve um concílio de Constantinopla, e o concílio de Constantinopla erradicou a reencarnação. Tá bom, você não precisa acreditar em reencarnação. Mas pensa na transgeracionalidade. Pensa que você vai deixar um mundo melhor para quem vem depois. E talvez o trabalho se torne uma coisa muito mais agradável, muito mais gostosa. E vá em busca da sua vocação. Seja o melhor cleaner que você pode ser. Seja o melhor faxineiro, com todo orgulho de falar faxineiro. Seja o melhor atendente que você possa ser. E mesmo que você esteja fazendo um trabalho, que aqui a gente tem a condição, muitas vezes, do visto, que nos impõe a um trabalho, mas seja brilhante naquele teu trabalho. Então, quando você estiver na cozinha, porque isso te dá um visto, e você não gosta de cozinhar, pensa que você está cozinhando para a sua família espiritual. Pensa que as pessoas vão se alimentar daquele prato que você vai fazer. Odeie o seu trabalho, mas ame a sua obra e produza o melhor alimento para oferecer a quem te procura. E aí eu vou pedir aqui para a Cláudia. É fácil? Não, né, Cláudia? Claro que não é. A fala dela foi brilhante. É lógico que não é fácil. Porque a gente foi educado para julgar, para sentenciar. A gente foi educado para isso. A gente é educado para achar que a gente está sempre perdido. E é verdade, há uma relação de poder, há uma relação de injustiça social. Há sim, o mundo é muito mais injusto do que justo. É verdade. Mas a gente precisa
trabalhar pelo bem, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro fazendo revoluções e matando uns aos outros, e não é essa a saída. Antes de ontem, os nossos irmãos judeus sofriam de uma das maiores misérias da história da humanidade, nos campos de Varsóvia, nos campos de Auschwitz. Se a gente não cuidar e não trabalhar junto para o bem, para se ajudar, isso está agora acontecendo em Gaza. E provavelmente, se a gente não cuidar dessa gente, não apoiar, daqui a pouco vai acontecer em outro lugar. Então, os trabalhadores somos todos nós. Não são só essas pessoas que trabalham no Gold Coast Spirit Center. Sabe essa boa vontade dessa gente que vem toda terça-feira, se dedica a estudar na segunda-feira, se dedica a fazer tudo? Se não fosse vocês, de que serviriam eles? Gente, teria algum sentido nós sem eles? Quem é mais importante, nós ou eles? Disseram que são vocês. É verdade, porque a gente se apoia, porque a gente se ajuda. E olha, nesse nosso trabalho, pensem na quantidade de bobagem que a gente fala aqui na frente. Pensa na quantidade de bobagem que a gente faz numa aula. Pensa na bobagem que a gente faz tentando ajudar. Eu uso essa frase direto. Falo, nossa, amiga, achei que eu estava arrasando. Estava arrasando com a vida dela. É verdade. É verdade, com a melhor das boas intenções. Mas o trabalho, a lei do trabalho, ela não é somente com o trabalho material. A gente vai precisar dessa matéria, mas eu juro por tudo que é mais sagrado, a não ser que me prove o contrário, a única coisa que a gente vai levar é o que a gente fez. É a nossa obra. É essa experiência com esse chefe difícil, mas que eu fui ético e agradecido, mesmo que ele tenha me ensinado como eu não devo fazer com os meus colaboradores. Ele foi a minha fonte de aprendizagem. Então eu vou saber como não reproduzir aquela violência. Nem que seja para isso. Eu vou sempre vibrar por ele. Então, vamos pensar um pouco nisso, vamos agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui e vamos trabalhar com amor, com serenidade e compaixão. Tá joia? E obrigado pelo trabalho que eu dei aos ouvidos de vocês e vocês amorosamente tiveram paciência comigo. Muito obrigado também pelo trabalho que eu dei. Tá joia? Vamos então nos conectando com Deus, esse grande Criador que nos deu a possibilidade de evoluir enquanto espécie, enquanto mundo. Obrigado, Deus, por nos confiar a possibilidade de estarmos no reino hominal. Permita que sejamos generosos com a natureza que você nos deu de presente, respeito com os nossos irmãos os animais, respeito com aqueles que empregamos e com aqueles que nos empregam. Obrigado por nos mandar esse grande amigo, Jesus de Nazaré, e todos os discípulos, Gandhi, Siddhartha Gautama, Muhammad, todos esses, Moisés, toda essa gente boa que você manda para a gente. Obrigado por você nos mostrar a possibilidade de conviver com os povos originários e toda a sua sabedoria. Obrigado pelo trabalho das formigas, das abelhas. Obrigado por você nos dar a possibilidade da gente melhorar cada dia um pouco mais. E obrigado pela sua paciência com nós trabalhadores, moradores do planeta Terra. E se você puder nos dar a oportunidade da gente aprender a conviver e melhorar, a gente vai ficar muito grato. E se você puder afastar as guerras da gente, do nosso íntimo pessoal, a gente também agradece. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana para vocês. Beijo.